Bem, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de pesquisa operacional. A nossa aula de hoje será sobre modelagem. A modelagem é um item importante dentro da pesquisa operacional, pois a partir dela é que se dá todo o desenvolvimento de a resolução de um problema. Bem, a validade de um modelo que representa um sistema depende principalmente da criatividade, insight e imaginação do analista de pesquisa operacional e a equipe que trabalha com ele. Embora não seja possível fixar regras acerca de como um modelo é construído, pode-se socorrer das presentes ideias sobre os possíveis tipos de modelos de PO, suas estruturas e características gerenciais. Bem, nesse sentido, então, as fases de estudo, as principais fases, são a formulação ou definição do próprio problema, conforme alguns autores falam, a construção do modelo matemático, tem que elaborar o modelo, a obtenção de uma solução a partir do modelo e realizar os testes do modelo e a validação da solução obtida e o estabelecimento daí sobre o controle da solução. Bem, nesse sentido, para se obter uma solução de um problema, necessita-se antes formulá-lo de modo a tornar possível a pesquisa. Dessa forma, em sequência, o primeiro passo consiste em estudar o sistema e estabelecer de uma maneira bem definida o problema a ser considerado. Para isso, vários elementos devem ser determinados exatamente, tais como os objetivos a serem atingidos, as restrições que devem ser consideradas, o interrelacionamento entre o setor a ser estudado e outros setores da organização, as possíveis linhas de ação de alternativas. Bem, com isso, todas as conclusões serão obtidas a partir desta formulação, por isso aí a importância da formulação. Esta fase tem importância capital para o estudo, e a formulação inicial deve ser continuamente revista à luz dos novos dados obtidos durante as fases posteriores. Bem, para a determinação dos objetivos apropriados, é necessário identificar a pessoa ou pessoas que tomam decisões relativas ao sistema em estudo, investigar seus objetivos e analisá-los a fim de estabelecer precisamente os principais objetivos a serem atingidos, a fim de que não sejam eliminados metas ou alternativas de valor, perdendo o sentido no caso da modelagem, ou transformando em resultados inesperados ou resultados que não gerem atividades para a decisão. Por sua natureza, a pesquisa operacional preocupa-se em resolver os problemas da organização, considerada como um todo e não somente alguns de seus setores. Por isso, os objetivos formulados devem ser aqueles de toda a organização, não significando, entretanto, que cada problema deva ser resolvido em um estudo de toda a organização. Na realidade, os objetivos fixados devem ser tão específicos quanto possíveis, desde que englobem as principais metas da tomada de decisão e mantenham um grau razoável de consistência com os objetivos de nível mais elevado da organização. Assim, a formulação do problema precisa passar pelos seguintes aspectos. Quem toma a decisão? Bom, então, esse é um dos casos importantes, se é o gerente, o diretor, o dono, ou alguém que está realmente precisando daquela informação. Quais são os objetivos? A partir destas informações e de todos os dados, estabelecemos uma medida de desempenho para avaliar as alternativas de ação. Então, vai surgir várias alternativas dentro da modelagem. Quais os aspectos da situação estão sujeitos ao controle de quem toma a decisão? As variáveis controladas. Tem variáveis que nós temos controle. E dentro de que limites essas variáveis podem ser controladas? Aí são as restrições. Então tem limites, então, para que o problema seja resolvido. E os problemas, no caso, a resolução, às vezes tem várias alternativas. Que outros aspectos do meio ambiente envolvam ou não seres humanos?
podem afetar os resultados das escolhas disponíveis? As variáveis não controladas. Então, tem variáveis que são controladas e outras variáveis que não são controladas. Bem, nesse sentido, um modelo deve especificar as expressões quantitativas para o objetivo e as restrições do problema, em termos de suas variáveis de decisão. Existem vários tipos básicos de modelo. O modelo matemático é um modelo universal da pesquisa operacional. Sua linguagem são as equações, no caso. Na formulação desse tipo, admite-se que em todas as variáveis relevantes são quantificáveis. Então, tem que ser quantificadas as variáveis. Então, os símbolos matemáticos são usados para representar as variáveis, as quais são então representadas por funções matemáticas apropriadas para descrever as operações do sistema. A solução do modelo é então procurada pela manipulação matemática apropriada. Então, nesse sentido, nós temos aqui a formulação então, do problema, que consiste em identificar, definir e especificar as medidas dos componentes de um modelo de decisão. Então, nessa forma, o analista, no caso que está formulando e fazendo a resolução do problema, do ponto de vista, ele tem 3 aspectos principais. Uma exata descrição dos objetivos do estudo, isso tem que estar claro, qual é o objetivo do estudo. Uma identificação das variáveis de decisão dos sistemas, identificar as variáveis, e o reconhecimento das limitações, ou seja, as restrições, as possíveis linhas de ação de alternativas, no caso. O interrelacionamento entre o setor a ser estudado e outros setores da organização. Bem, no momento que a gente está construindo o modelo matemático, nós temos que identificar algumas questões. Por exemplo, como o objetivo. A programação linear tem como objetivo otimizar uma solução onde z, então a função objetivo, no caso aqui, nós temos o maximizar ou minimizar z. Z é a função objetivo. Onde nós temos o C1x1 mais C2x2, que representa, no caso, onde C são as constantes, né, consideradas dentro de uma variável. Né? Então, essa função assim, do C dessa constante, no caso, identifica cada uma das variáveis. As variáveis são x, né, x1 e x2, no caso, dentro daquela equação da formulação. Então, é chamada função objetiva, onde C é um custo ou um lucro, né, unitário. E normalmente se transforma em unitário os valores para o cálculo final. Isto é, o resultado de Z nos fornece o valor da solução ótima, custo ou lucro global, no caso. Então, nós temos a equação de Z, um somatório, né, de várias variáveis com as suas constantes, no caso, e as variáveis x1, x2, até xn variáveis, no caso, devem ser maior do que zero. E devem satisfazer as m inequações. As inequações são maior ou menor, no caso, né, que restringem o modelo. Dessa forma, então, nós temos aqui a construção do modelo matemático, onde nós temos os coeficientes. Né? Então, pegando como A aqui o coeficiente, né, da variável 1, A1, 1, x1, 1, no caso, então são os coeficientes são os A's, no caso, dentro das linhas. Né? Então, nas linhas nós temos as atividades, né? Nós temos a J atividades. Né? Então, pegando a primeira linha ali, A1, 1, x1, 1, no caso, a variável 1, no caso, os coeficientes. Depois nós temos o coeficiente da variável 2, no caso, 1, 2, A1, 2, x1, 2, mais A1n e xn, né? Então, essas são na linha. Na segunda linha, nós temos outra restrição, no caso. Então, nós temos o coeficiente 2 da variável 2, no caso, da variável 1, e assim por diante. Né? Então, vamos fazer várias linhas, no caso. E o somatório final, no caso do modelo ali, em relação a essas restrições aqui do modelo. Né? Então, onde os coeficientes A e J podem assumir valor negativo, positivo ou nulo, onde esses caracterizam a quantidade de recursos I. Então, I, no caso, na formulazinha ali, então, o coeficiente, o somatório ali dos coeficientes A e J, né, são somatórios, pelas quantidades dos recursos I, no caso, a quantidade necessária,
e consumidos pelas atividades J atividades, né? E o BI, no caso, menor que BI no exemplo aqui, são a quantidade que representa as disponibilidades dos recursos, né? Então é BI que a gente chama. E obviamente, ó, todas as variáveis de decisão XJ, as variáveis XJ, no caso, que são as das atividades, são não negativas. Isto é, nós temos que representar a não negatividade das variáveis, no caso, né? Então, serão maiores do que zero. Então, para J atividades, no caso 1, 2, N, né? Para todos os I's, então, também, né? Então, MI, no caso NI, então são todos maiores do que zero. Então, essa formulação da não negatividade de um modelo. Bem, então agora explicando melhor, parece uma sopinha de letrinhas aqui, mas o fundamento é esse. Agora na parte que a gente vai trabalhar, vai ficar mais claro à medida que a gente vai fazendo os exercícios. Bom, construindo um modelo matemático, então, ó, passo fundamental: ouvir aquele que lida com o problema real, né? Então não adianta a gente querer estudar um problema ou tentar entender um problema se nós não estivermos com alguém que realmente conhece o problema, que nos diga o problema, ou que nós mesmos entendamos qual é o problema, né? Então, fundamental ouvir quem realmente lida o problema, que vai nos falar exatamente qual é as suas necessidades. Descobrir, ó, o que deve ser determinado, as variáveis do problema, né? Então, às vezes, o problema é tão complexo, às vezes, que fica difícil identificar todas as variáveis, né? Mas é possível a gente entender, ficar estudando um problema até que ele esteja representado de uma forma de representação matemática aí do modelo, né? Outro passo aqui, ó, descobrir, ó, o que está disponível no caso, ó. Segundo passo, ó, dados os problemas, né? Então, descobrir o que está disponível, qual é a disponibilidade que tem daqueles recursos. Então, para a gente identificar dentro de uma variável, tem os recursos, quais são os recursos necessários que tem dentro da empresa, da organização. Passo 3, reproduzir os caminhos, ó, que levam a uma solução. Aí são as equações, ó, que a gente faz. Primeiro são formadas a partir das inequações, né, que depois são transformadas em equações. Mas isso futuramente nós vamos ver aqui dentro da nossa disciplina. Bem, o problema então de otimização. Vamos pensar assim, quando a gente está fazendo um problema ou resolvendo um problema para as empresas, a gente está pensando em otimizar os recursos, otimizar a capacidade, seja de humana, de horas, de valores, né? Então, de estrutura, de área. Então, a gente está estudando essa coisa para otimizar, resolver o problema e otimizar os seus recursos, a utilização dos recursos. Então, ó, a busca de uma solução mais adequada entre diversas soluções alternativas traz consigo os elementos de um problema de otimização. Na realidade, a gente faz a pesquisa para otimizar. Bem, um critério de avaliação das soluções alternativas, no caso, que pode ter mais de uma solução, o qual nos permite dizer que uma solução é melhor, ó, que outra. Então, através do objetivo ou subjetivo, né? Então, a função objetivo vai nos dizer qual é a melhor alternativa, né? Embora às vezes existem outras alternativas também que otimizem aquele problema ali. A esse critério de avaliação chamamos de função objetiva. Então vocês vão ouvir muito a gente falar sobre a função objetiva, que buscamos otimizar. Qual é a função? Ou seja, maximizar ou minimizar. Aí vocês poderiam pensar, sim, mas eu sempre falo em otimização, maximizar ou minimizar. Exatamente. Se eu maximizar, eu estou otimizando. Se eu minimizar, eu também estou otimizando os recursos, né? Eu trabalhando com custos, né? Qual é as alternativas que me reduzem a quantidade de matéria-prima utilizada em determinado indústria, empresa e tal. Se eu estou minimizando, eu estou otimizando também. Então vejam a forma como a gente trabalha dentro da pesquisa operacional. Então a função objetivo é maximizar Z, né? Z é a nossa equação ali, então Z ou minimizar Z, então maximizar ou minimizar, essa é a função objetivo, né, para a otimização dentro da pesquisa operacional. Ó, por outro lado, no caso, as soluções alternativas devem ser passíveis, ó, de execução, indicando a presença de restrições, ó, que devem ser respeitadas. Ó, as restrições devem ser respeitadas. O que são essas restrições? São as quantidades de produtos que nós temos
como restrições, né? Como a gente sabe, os recursos são escassos, né? Ou sejam eles recurso financeiro, recurso de materiais, recursos humanos, horas, né? Então a quantidade sempre vai ter uma restrição em relação a uma das variáveis, né? Nós não podemos utilizar toda a quantidade de materiais, de recursos necessários para a execução de uma atividade. Sempre vai ter algum limite, alguma restrição dentro desse sentido. Bem, como as condições de não negatividade de x1, x2, xn, no caso são as variáveis, então não existe uma condição, né, de negativa, né? Não existe fazer menos produto, né? Então menos metros cúbicos, menos metros quadrados, não existe menos quantidade de um produto, não. Por isso que a condição de não negatividade. Por isso que x1, x2, xn serão sempre maiores do que zero, ok? Então essa é uma das coisas que a gente vai ver depois quando a gente estiver fazendo a programação linear no método gráfico, no caso. Vocês vão entender bem perfeitamente. Mas por enquanto nós estamos aqui apenas trabalhando com a modelagem do negócio aqui da formulação da pesquisa operacional. É entender como se modela um problema, né? E a gente só aprende, pessoal, fazendo realmente, né? Entendendo o problema, rabiscando, escrevendo, botando no papel aquilo que a gente está lendo, está entendendo. Bem, então algumas observações são pertinentes aqui. Num problema de maximização, olha só, pelo menos uma das restrições deve conter o sinal de menor ou igual. Então, nós estamos num problema de maximização com n variáveis, no caso. Pelo menos uma dessas variáveis tem que ter uma restrição de menor ou igual a uma quantidade x de coisas que nós temos limites, no caso, né? Então, na maximização, pelo menos uma dessas restrições. Tem 10 restrições, mas uma pelo menos, né? Tem 9 que são maior ou igual, mas pelo menos uma delas tem que ser menor ou igual, né, no caso, para considerar, para caracterizar como um problema de maximização. Já em relação à minimização, quando estou trabalhando com custos, no caso, né, pelo menos uma das restrições deve conter o sinal de maior ou igual. Então veja o contrário. Então, se eu tenho 10 variáveis dentro de um problema de minimização, pelo menos um deles deve ser maior ou igual a uma determinada restrição, quantidade dentro de uma restrição. Ok, pessoal? Isso aqui é importante para quando a gente estiver montando a nossa problema lá, estudando e fazendo a modelagem, né? Então, se por acaso algumas das nossas modelagens não entrar, não se adequar, ela não caracteriza daí como uma modelagem, e daí vai dar um resultado realmente fora daquilo que estava sendo planejado ou daquilo que é o ideal para a empresa. Perfeito? Bem, então ainda continuando com o programa de otimização, dependendo do comportamento da função x, no caso da função objetivo, né, e de como o conjunto é descrito, temos diferentes classes de problemas de otimização. Então, várias classes dentro de um problema de otimização dentro da pesquisa operacional, para os quais uma variedade de métodos ou de soluções tem sido desenvolvida. No nosso caso aqui, vamos trabalhar com a otimização linear, né, com a pesquisa operacional dentro da programação linear. Tem uma otimização não linear, daí, né, não é linear, é uma curva, no caso, que faz. Uma otimização inteira, né, então, que é outro tipo de otimização. E um controle ótimo, no caso, que é outro tipo de estudo, né, que são desenvolvidos através desses métodos aqui. Bem, vamos pegar um exemplo aqui. Nós não estamos em sala de aula, né? Então eu trouxe um exemplo aqui para a gente trabalhar dentro da nossa atividade. Eu vou ler o problema aqui para vocês entenderem como ele é complexo, né? E todos os dados estão dentro do próprio problema. Então, o entendimento que nós temos que ter na leitura, a pegar os dados e as informações corretas para montar realmente a modelagem do nosso problema, no caso, então, e fazer a modelagem da pesquisa operacional aqui. Bom, vamos ao exemplo aqui. Uma indústria produz 2 produtos, já está dizendo de cara, produto A e produto B. Então, produto A e produto B. O produto A
é produzido com um lucro de $300 de unidades monetárias, ó, por unidade de produto, ó, então $300. E o produto B é um custo de $100, né, unidade monetária por unidade de produto. Então, um 300 e o B de $100. O produto A, ó, aí começam as restrições. Ó. O produto A requer 3 horas de fabricação e ocupa uma área de 3 metros quadrados por unidade no armazenamento. Veja? Então, está dando as dicas aí. E necessita de 1 hora de pintura. Ó. Tá falando, ó, necessita até de 1 hora de pintura. Já o produto B, ó, como são 2 produtos, o B requer 2 horas de fabricação, ocupa 4 metros quadrados de unidade de armazenamento e não necessita pintura. Ó, veja? Já deu todas as dicas do produto, as restrições. O tempo disponível para elaboração encontra-se limitado em 24 horas. Ó. 24 horas é o tempo que nós temos ali. O espaço para armazenagem em 36 metros quadrados, olha aqui, ó, outra restrição, da quantidade, no caso de horas e metros quadrados que eu consigo otimizar, e a secção de pintura dispõe de 6 horas apenas para trabalhar. Então pergunta-se, ó, quanto produzir de cada produto para atingir o lucro máximo, qual é esse lucro e quais setores que possuem folga de recursos. Bom, hoje nós não vamos trabalhar com a resolução desse problema aqui, do quanto produzir, tá? Nós vamos apenas trabalhar a modelagem, entender como é que se comporta esse problema aqui para nós na resolução do problema. Bom, entendendo então o problema, ó, identificação das variáveis. Quando a gente fala em variáveis, né, pessoal, as variáveis normalmente são os x, ok? x1, x2, né? Então x3, xn lá, n variáveis, né? Então o x, no caso, representa a quantidade de produto. Então o x, as variáveis, né? Cada variável, nós temos que identificar a quantidade de cada produto, né? Então x1, quantidade produzida de produto A, x2 igual a quantidade produzida de produto B, no caso, e a função objetivo. Então a função objetivo, no caso, nós temos a variável x1 e uma constante dessa variável aí, ok? Então C, ou A, no caso, que alguns autores chamam de A ou C, então é a constante. Então $300 por unidade, olha aqui, ó, estão me dizendo ali no problema. O x2, que representa o produto 2, a constante dele é 100, no caso, $100 por unitário. Ok? Então a maximização aqui dessa função objetivo é maximizar, porque quando eu falei em lucro, né, então lucro já me remete à maximização. Se estivesse falando de custos ou redução, aí é minimização, problema de minimização. Bom, então aqui nós temos a maximização, seria C1x1, que é a constante ali, x1 do produto da variável 1, mais a constante 2, né, C2, x2 da variável 2. Então, isso é que eu quero maximizar. Qual é a quantidade de produto, né? Eu tenho, ó, os valores ali, a quantidade do produto x1, mais o valor que multiplica a quantidade de x2, que vai me dar o resultado de qual é a maximização nessa programação da otimização aqui. Então, a função objetivo aqui vai ser maximizar z, 300x1 mais 100x2. Né? Essa é a função objetivo aqui, já determinamos ela. É a primeira coisa que a gente faz, determinar a função objetivo. Seguindo, então, com as informações que nós tínhamos ali do problema, montamos aqui um quadrinho, né, pessoal? E o quadro aqui ilustrativo e realmente é importante quando a gente está aprendendo a fazer a modelagem, é estabelecer um quadrinho para colocar os valores, os resultados ali do que a gente está fazendo. Então, do lado esquerdo aqui nós temos os recursos, olha aqui, ó. Então, horas, fabricação, área, armazenagem, horas de pintura, né? E o lucro ali que estava dando de cada um dos produtos. Bem, x1, no caso, é a variável 1 e o x2 representa a variável 2. Então, ó, nós temos aqui o produto, o meu mouse não está indo aqui, o produto
a variável x1 representa o produto A e a variável x2 representa o produto B. E as disponibilidades dos recursos, ó, pessoal, que é o nosso BI, ó, daquela formulazinha lá. Então, estão aqui os recursos. Então, nós temos aqui, ó, horas de fabricação. Então, 3 horas produto A. O produto A também tem 3 horas de armazenagem. E a área de armazenagem, perdão, metros quadrados. E hora de pintura, 1 hora. O produto 2 exige 2 horas de fabricação, 4 metros quadrados de área de armazenagem e pintura zero, né? Não existe pintura. E a disponibilidade do recurso, ó, horas de fabricação 24, 36 de armazenagem, horas de pintura 6 aqui no caso. Aqui estão os coeficientes, ó, de cada um das variáveis, ó, o coeficiente do x1 estão aqui, os coeficientes de x2, ó, estão aqui. E aqui nós temos as J atividades, ó, da formulazinha, ó, horas, fabricação, área e pintura. Bem, então, pessoal, como é que a gente... Temos os coeficientes, o produto, a representação das variáveis, né? Temos todos os recursos necessários agora já para montar a nossa modelagem, ok? O próximo passo são elaborar as restrições, ó. Então, como a gente fez o quadrinho, ficou bem mais fácil agora, olha só. A restrição A, no caso, temos 3 restrições aqui, porque temos 3 atividades, né? Então, temos 3 restrições para a variável do produto A e a variável do produto B, no caso. Então, ó, 3x1, aqui nós temos que fazer a soma, ó, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 24, ó. Nessa primeira linha aqui, ó, está representada a restrição A. Na segunda linha, nós temos a área de armazenagem. Então, x1 exige 3 metros quadrados, né? Então 3x1 mais 4x2, ó, o coeficiente 4x2, que é da variável 2, e deve ser menor ou igual a 36, que é a nossa quantidade máxima de recursos disponíveis que nós temos, né? Não temos recursos aleatórios, assim, sobrando recursos. Não, estão limitados, né? Por isso que são a disponibilidade dos recursos não tem. E o x1, ó, como ele disse ali, horas de pintura, ele exigia 1 hora de pintura. Então, o coeficiente aqui, ó, x1 menor ou igual a 6. Então, nós temos as 3 restrições aqui, que saíram aqui de dentro do quadrinho que nós montamos, né, do problema. Bom, então a gente tem que colocar aqui também condição de não negatividade, ó. Então, x1 e x2 maior do que zero. Então, são pontuais esses fatos em relação a cada uma das modelagens, ok, pessoal? Então, são obrigatoriedade da modelagem, no caso, ter 3 características básicas. Primeiro, a função objetivo, as restrições e a condição de não negatividade. Se por acaso qualquer um de vocês forem fazer uma modelagem e não tiver essas questões aqui, ó, o modelo não é válido, porque nós não dissemos que a condição de não negatividade tem que escrever, tem que dizer. Então, função objetivo, que é a função econômica no caso, máximo de x, ó, igual a 300x1 mais 100x2. Aí a gente vê as restrições que nós temos, né? A restrição A, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 24. A restrição B, 3x1 mais 4x2 menor ou igual a 36. E a restrição C, x1 menor ou igual a 6. Bom, no momento, e a condição de negatividade, de não negatividade. Ó, então, x1 e x2 tem que ser maior do que zero, ok? Porque a gente vai trabalhar daí, digamos, no método gráfico, quando a gente estiver colocando lá, vocês vão ver, ela vai ficar no primeiro quadrante, né? Então, não vai ficar valor nenhum negativo, no caso dentro do modelo gráfico. Bem, então, pessoal, olha aqui, ó, nós não vamos resolver agora o problema. A modelagem está aqui, ó. Isso aqui é a modelagem que a gente tem que fazer dentro de um determinado problema. Primeira coisa, aprender a fazer a modelagem. É muito tranquilo, pessoal, não tem nada de mistério aqui. E aí, ó, quando a gente for resolver o problema, a gente vai identificar a quantidade, ó, de x1
que precisa para otimizar, e mais a quantidade de X2, ó, através do estudo lá que a gente vai fazer, ok? Bom, então esse primeiro modelo bem tranquilo aqui de modelagem, né, que a gente está aplicando aqui para vocês. Bem, passamos então por um segundo problema, um segundo exemplo aqui. Bom, nós temos aqui um exemplo, né, a direção de marketing da Miranda Limitada sugere o lançamento de um novo modelo de mesa, né, mesinha aqui, e de estante, ó, em substituição dos modelos atuais. Então, sugerem dois tipos de modelos, né, no caso de estante e de uma mesa que estão sendo fabricados, e ele tem a seguinte característica, o problema. Ó. Então, vejam vocês assim, quando a gente está analisando, a gente começa a ler o problema e começa já a tirar dele as informações que serão utilizadas. Observem só. A direção, ó, normalmente é a direção, é a gerência, ou é o responsável por aquele setor que está com o problema e ele quer realmente resolver, né? E ele vai nos passar o problema e a gente vai tentar identificar o problema e transformar ele num modelo matemático. Observem só. A direção não vê dificuldade, ó, de colocação no mercado para as estantes, ó, enquanto que aconselha que a produção mensal de mesas não ultrapasse as 160 unidades. Se nós observarmos numa aula anterior, a gente viu lá a questão de entender o problema, se existem assim, ó, dificuldade de colocação no mercado, quais são as restrições. Ó. Então, a colocação das estantes está tranquila, não tem restrição nenhuma quanto à produção. Mas as mesas, ó, não pode ultrapassar 160 unidades. Veja uma informação que veio lá do marketing, né? Veio para a produção. Veja, começa como se encaixa, assim, digamos assim, a estrutura da empresa. Ó, após estudos pela direção de produção, conclui-se que a disponibilidade mensal do departamento de estampagem, ó, é de 720 horas máquina. Ó, então, começamos aqui. Tem um departamento de estampagem, ó, e essa é uma restrição, 720 horas máquina. A disponibilidade mensal do departamento de montagem e acabamento. Aqui são, na realidade, é um departamento que estão junto aqui, montagem e acabamento. De 880 horas homem, ó, veja, está restrito, está dizendo mensalmente. Cada mesa necessita de 2 horas máquinas de estampagem, ó, informação importante. 2 horas, os coeficientes, ó, 2 horas máquinas de estampagem e 4 horas homem de montagem e acabamento. Veja? Os coeficientes já estão aqui dentro das variáveis, ó, pessoal, nós estamos começando a entender. Cada estante, ó, necessita 4 horas máquinas de estampagem e 4 horas homem de montagem e acabamento. Bom, com todas essas informações que nós temos aqui no problema, a gente já começa a visualizar, abstraímos essas informações e a partir daí nós vamos fazer a nossa modelagem, ok? Bom, ainda tem mais informações aqui, ó. As margens brutas unitárias, ó, margens brutas unitárias estimadas são de $60 para as mesas e $30 para as estantes. Quando a gente vê a questão aqui de recursos, de valores, olha aqui, ó, dólares e tal, a gente começa a observar que aqui ela se encaixa na função objetivo, né, que está falando de recursos monetários, recursos financeiros nesse tipo de problema. Então vejam, ó, a empresa pretende determinar o plano de produção mensal para esses novos modelos que maximiza a margem bruta. Vejam, então esse é o problema, essa é a questão que nós vamos modelar e vamos resolver esse problema. Mas por enquanto nós não vamos encontrar a solução, nós vamos aprender a fazer a modelagem, que é a nossa aula de hoje aqui. Bem, a modelagem então, pessoal, ó, então, nós temos, lembrando que as variáveis x1, x2, ó, representam o que? A quantidade dos produtos, né? Então, x1, o número de mesas, ó, e x2
é a estante. Então, x1 é mesa, x2 é estante. E a quantidade, é o número de estantes, número de mesa. Então, o x1 e x2 representam as variáveis de decisão. Ó, as variáveis de decisão. E z, no caso da nossa função objetiva, representa a margem bruta total, né? Que o z vai maximizar máximo de z igual a tanto x1, tanto x2, ok? x1 mais x2. Bom, então dentro da modelagem, ó, a função objetiva, então, que nós encontramos aqui, começamos a montar, ó, a primeira coisa, função objetiva. Então, lembrando, função objetiva, depois restrições e a condição de não negatividade. Nós temos que identificar tudo isso aí dentro de um problema para caracterizá-lo como uma modelagem para a pesquisa operacional. Então, a função objetivo aqui, ó, determinar os valores para essas variáveis que maximizem, ó, máximo. Então, maximiza. Então, ela está maximizando. Então, quando eu estou dizendo que é maximizar o lucro, o resultado é a maximização. Então, máximo de z igual a 60x1, ó. O 60 é um coeficiente, né? O x é a variável x1, que representa as mesas. 30 a variável x2, que representa os estantes, né? Então, o coeficiente da variável x2. Então, x1, x2, os coeficientes. Então, maximização. E as restrições, ó, impostas pelas limitações de capacidade produtiva e de mercado, vocês viram ali, tem a capacidade produtiva, tem a capacidade de horas homem, horas máquina, a capacidade em termos de área, de restrição, de estocagem. Então é uma série de coisas que restringem às vezes a capacidade produtiva. Ela não pode produzir todo o tempo integralmente, né? Então, ou seja, restrição em termos de pessoas, de finanças, de máquinas, de horas, de energia, ou a quantidade de produtos é muito grande, ela tem que se restringir a algumas questões. Bom, então, para essa questão, observamos aqui, eu separei aqui, ó, de uma forma que a gente olhe um por um aqui. Ó. A estampagem, ó, o departamento de estampagem. Então, na linguagem corrente, aqui nós temos, ó, então, separando a linguagem corrente e a linguagem matemática. Ó. Então, cada mesa necessita de 2 horas máquinas. Então, mesa é o x1, é a mesa, representa a quantidade de mesa. O coeficiente é 2, ó, então 2 horas máquina. Então, o 2 está aqui. Para estante, ó, em relação à estampagem, ó, cada estante necessita de 4 horas máquina. Ó, e, então, 4x2, ó, que é a estante. Ó. Mesa x1 e estante representa a variável x2. Bom, e a disponibilidade, olha aqui, ó, pessoal, mensal é de 720 horas máquinas. Eu não tenho mais que isso, é até esse limite aí. Então, a nossa restrição aqui, fazendo, ó, vai ser 2x1, né, aqui das mesas, mais 4x2, que representa as estantes, menor ou igual a 720 horas máquinas aqui. Então, essa é a primeira restrição A, aqui no nosso caso aqui que nós estamos colocando, ok? Bem, segundo departamento aqui observado, linguagem corrente e linguagem matemática. Então, para montagem e acabamento, cada mesa necessita de 4 horas máquinas nesses departamentos aqui. Ó. Então, 4, né, aqui é o coeficiente, x1 que é a variável representando as mesas, né, a quantidade da variável x1. Cada estante necessita de 4 horas máquina, né, então 4x2, ó, que é a estante no caso, né, então 4 horas máquinas aqui, o coeficiente da variável x2. Então, e a disponibilidade, olha só, pessoal, mensal é de 880 horas máquinas. É o máximo que eu tenho de horas máquinas nesse departamento aqui, ó, montagem e acabamento, que estão junto nesse problema aqui. Então, quando eu estou montando a restrição, nós pegamos aqui, ó, das mesas, no caso, então 4x1, necessita de horas máquinas, mais 4x2, que representa as estantes, então, representa o coeficiente e a variável x2. Menor ou igual, ó, porque eu estou no limite, ó, o máximo disponível que eu tenho é de 880 horas. Menor ou igual a 880. Essa é uma inequação aqui. Então, é a nossa restrição B para este problema aqui. Bom, produção mensal, olha só.
Aí ele continua ainda, a produção mensal de mesas e não negatividade aqui no problema aqui que eu... A restrição C, ó, ainda faltava uma restrição, aqui a restrição C, ó, produção mensal de mesas não pode ultrapassar as 160 unidades mensais, ó. Então, o X aqui, ó, no caso das mesas aqui é X1, ó, X1 menor ou igual a 160. Então, essa é a restrição C aqui, ó. A condição de não negatividade, olha aqui, ó, da variável x1 e da variável x2, ó, isso tem que ser maior ou igual a zero. O número de mesas não pode ser negativo. Não existe isso de produzir negativo, menos quantidade de produtos, peças, né, ou horas. O número de horas distantes, ó, não pode ser negativo. Então, a condição daí de não negatividade, x1 maior que zero e x2 maior do que zero, né? Então, todo esse problema está sendo aqui, pessoal, bem detalhadamente explicado, né, para vocês entenderem como funciona no caso quando a gente pegar um problema, depois mais adiante ali identificar o problema e fazer o modelo. Que depois nós montarmos assim, ó, soubermos montar e fazer a modelagem para resolver o problema, aí vai ser muito mais tranquilo, pessoal. Então, a primeira coisa é entender a concepção, nosso cérebro e treinarmos para entender o modelo matemático, né, que a gente vai transformar agora, né? Então, a gente vai transformar, ó, as condições, ó, de não negatividade, ó. Olha aqui, ó, como é que são. As variáveis que entram na formulação do problema não podem assumir valores negativos, né? Então, essa é uma coisa assim, uma regra, né, digamos, dentro da pesquisa operacional. Tem que ter essa condição das variáveis. x1, x2, xn, no caso, não pode ser menor do que zero, no caso, não pode ser menor, tem que ser maior que zero. Por isso, ó, em geral, a não negatividade das variáveis é considerada uma restrição natural, no caso, que acontece pelo fato de muitas das atividades só poderem ser executadas a nível não negativo, porque senão não conseguimos resolver através da programação linear aqui os problemas. Ok? Entendido, pessoal? Bem, então em síntese agora do que resultou a nossa conversa aqui em termos de modelagem. O modelo, como é que ele ficou? Atendendo as condições do problema, ó, nós estamos atendendo. Função objetiva, ó. Então, as três características dentro da modelagem. A função objetiva, as restrições e a não negatividade. Tem que estar escrito, pessoal. Isso aqui não pode esquecer. Se nós estivermos fazendo um trabalho amanhã depois, essas três condições, função objetiva, restrições e não negatividade, tem que aparecer ali no modelo. Senão, está sendo errado, vai ser considerado errado, só não pode. Então, tem que estar de acordo com o que a gente está preconizando aqui. Então, a função objetivo, ó, maximizar z, então z igual a 60 x1, no caso, que é a quantidade de mesas, mais 30 quantidade de estantes, x2, ok? Então, essa é a função objetivo. E as restrições aqui, então aqui tem que escrever dessa forma aqui como está, ó, sujeito a restrição. Não precisa escrever a restrição, pode botar aqui, ó, como está aqui nesse exemplo. Maximizar z, função objetivo, sujeito a, significa que são as restrições. Então, 2x1, ó, mais 4x2, ó, variável x1, variável x2, menor ou igual a 720. A segunda variável, que era a variável b, aqui está o coeficiente, 4x1 da variável 1, mais 4 coeficiente da variável x2, menor ou igual a 880. E a terceira restrição, x1, no caso, que era as mesmas, menor ou igual a 160. Ali. Então, as três restrições estão aqui. E a condição de não negatividade, né? Então, x1 e x2 maior do que zero. Então, essas são a forma como a gente deve apresentar o modelo matemático quando a gente está trabalhando com programação linear, ok, pessoal? Então, sem qualquer uma dessas aqui, um modelo matemático para a pesquisa operacional estará dentro da programação linear, não será considerado. Se vocês esquecerem de colocar aqui a não negatividade, é errada a questão, ok? Então, todas essas
formas aqui que a gente está colocando tem que constar dentro do problema da modelagem matemática dentro da pesquisa operacional. Bom, hoje vamos parar por aqui, pessoal. A nossa aula acabamos. Na próxima aula, então. Um abraço, até mais.